Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Deus, para aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, Deus, que o Senhor venha nos guiar, nos conduzir, nos encher, Senhor, da Tua sabedoria, Deus, da Tua fé, da Tua unção e repreenda tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos impede de crescer na Tua presença, de permanecer nos Teus caminhos, que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus Cristo, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Voltado os olhos para a bendita esperança. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Então essa lição de hoje, como diz o título, diz que nós vamos estudar sobre isso, voltados os olhos para a bendita esperança. E o que é essa bendita esperança? A bendita esperança ela é uma expressão utilizada para falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dele. E essa esperança, ela se baseia na palavra de Deus, porque a mesma palavra de Deus que profetizou que Jesus Cristo viria como homem a primeira vez, também fala sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Quando Jesus foi elevado aos céus, né, aqui diz que apareceram anjos, que disse, esse mesmo Jesus que subiu, ele há de voltar. Então, essa é a nossa esperança, né? E a expectativa de nós que cremos em Deus, que cremos na palavra do Senhor. E isso não é uma doutrina que pode ser negociada, mas é algo que precisa ser ensinado, que precisa ser pregado, que precisa ser afirmado com muita seriedade, né? Na evangelização, na igreja, aonde quer que a gente vá. Nós devemos passar essa certeza, essa convicção que nós temos de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, né, que ele virá uma segunda vez. E a nossa maior expectativa está nisso, né, nessa volta do Senhor Jesus Cristo, né? A volta de Jesus é a esperança e a expectativa da igreja. Amém? E à medida que o tempo vai passando, essa expectativa vai aumentando, porque quanto mais o tempo passa, mais próximo fica da vinda de Jesus. Lá na época dos discípulos, né, dos apóstolos, do início da igreja, já se afirmava que Jesus voltaria em breve. Mas só que já se passaram mais de 2000 anos. E se Jesus ainda não voltou, significa que agora está mais perto do que longe dessa segunda vinda de Jesus, amém? Então essa vinda de Jesus, ela é algo certo, é algo que nós temos convicção que vai acontecer, porque está escrito na palavra de Deus, e nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é a própria vontade de Deus expressa ali, né? É o Senhor que falou através do Espírito Santo dele, e homens apenas escreveram. E como que nós sabemos que está perto? Por causa dos sinais que antecedem essa vinda. Desde que Jesus ascendeu ao céu, ali no início da igreja, os sinais, eles já começaram a acontecer, eles já começaram a se cumprir. Então, essa verdade sobre a vinda de Jesus, ela tem sinais, e o Senhor Jesus, ele fala sobre esses sinais, né, e eles estão se cumprindo, então por isso nós sabemos que está próximo, mas a gente não sabe quando é esse próximo. Né? Se há 2000 anos já estava perto, e até hoje não aconteceu, imagine hoje. A gente não sabe quanto tempo falta, quanto tempo resta. Quando Jesus subiu ao céu, né, nós lemos aqui agora, os varões de branco disseram que ele viria da mesma maneira que ele subiu. Então, todos os ramos do cristianismo, né, da igreja, eles
acreditam nessa segunda vinda, só que pode divergir de como será ou de quando será. Na verdade, a data exata ninguém sabe, mas com relação aos sinais e aos acontecimentos. Uma promessa de Jesus, ele prometeu voltar para buscar e nos levar para o céu. Então foi o próprio Jesus que disse isso, foi ele que nos prometeu. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos eles não tinham entendido exatamente o que seria isso ou como seria isso, né? E a gente vê isso pela pergunta que eles fizeram, né? Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Parece que eles continuavam achando que ia ser algo político, né? Que ia ser algo que ia mexer com a estrutura administrativa daquela época, né? Hierárquica, um reino físico. E nós sabemos que não é isso, que não é um reino físico, não é um reino político. E aí Jesus corrigiu ele por 2 vezes, né? Falando sobre isso, porque ele diz que nem ele sabe que dia será, só quem sabe é o Pai, e que não cabe a nós saber os tempos e as estações, né? Está fora do radar humano, está fora da nossa capacidade, do nosso entendimento. E essa restauração do reino de Israel não é somente para Israel, mas para todos os povos. Lá no versículo 8 diz, Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo, né? Então esse acontecimento vai ser para toda a terra, para toda a humanidade. E o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que nós temos, né? Visto nos últimos tempos, acontecimentos. A Bíblia fala que, assim, ninguém sabe o dia nem a hora, Jesus afirma isso, né? Somente Deus é que sabe. Mas a gente vai saber pelos sinais, pelos acontecimentos. E aí a Bíblia diz que vai se multiplicar a iniquidade, vai haver calamidades, vai haver coisas. E se a gente olha para a história, para os acontecimentos atuais, nós vamos perceber que esses sinais estão acontecendo. Por quê? Porque a iniquidade está se multiplicando? Está. Quantos casos a gente vê de violência, de corrupção, de tráfico de drogas, de terrorismo, coisas terríveis acontecendo nos últimos anos, nos últimos tempos, e cada vez piora. Outra coisa, pandemias, a gente está vivendo essa pandemia que é a primeira que acontece na nossa geração, mas não é a primeira pandemia da história da humanidade e certamente também não será a última. Então acontecem pandemias, fome, existem países do mundo onde as pessoas morrem de fome diariamente, as pessoas não têm o que comer, elas comem lixo, elas comem terra, elas comem o que aparece para elas comerem porque elas não têm alimento. E além das coisas ruins, também tem coisas boas, porque diz que nos últimos tempos ia acontecer a promessa do Espírito Santo, que está lá em Joel 2, do 28 ao 32. E o batismo com o Espírito Santo aconteceu ali no dia de Pentecostes, né? Que a gente pode ler a história no livro de Atos, e nós já estudamos esse trimestre. E nós já tivemos, depois do dia do batismo, né? O primeiro, vários avivamentos, né? O mais famoso é o da Rua Azusa, mas tem avivamentos acontecendo ao redor do mundo. Então, isso é um sinal do cumprimento da profecia de que o dia de Jesus, a vinda de Jesus está próxima. E por esses sinais nós sabemos disso, mas a gente não sabe quanto tempo é esse próximo. Pode ser 1000 anos, pode ser 10 meses, pode ser amanhã, pode ser hoje, nós não sabemos, só Deus é quem sabe. E a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária justamente por isso, porque nós não sabemos quando é. Então nós temos que estar sempre preparados, todos os dias, né? Como se fosse hoje, né? Como se fosse agora. Você tem que viver como se Jesus fosse voltar agora. Então essa vigilância é esse estado de alerta constante, né, de estar constantemente fazendo a coisa certa, buscando agradar ao Senhor, temente a Deus, servindo a Deus, sendo obediente ao Senhor. Amém? É isso que nós precisamos fazer e é assim que nós precisamos viver. Ter cuidado para não se afastar da presença do Senhor. Amém? Então a exortação à vigilância. O Senhor Jesus, ele nos exorta, né, com muita ênfase sobre essa necessidade de vigilância. Ele diz, vigiai, pois,
porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Está lá em Mateus 24, versículo 44. Nós não sabemos, então nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados. E essa também era uma preocupação do ensino apostólico, né? Eles naquela época já ensinavam isso ali para as pessoas que eles estavam pregando, que eles estavam evangelizando, que eles estavam ensinando. E o ensino de Jesus nas diversas parábolas, né? Nos discursos escatológicos, né? Se os irmãos leiam, porque tem bastante informação, lá em Mateus 24, o capítulo inteiro, Marcos 13 e Lucas 21, eles falam sobre esses acontecimentos, né? E dá muita ênfase para que nós cristãos estejamos atentos, para que nós não sejamos pegos despercebidos, né? Como as virgens. Então nós temos que estar preparados. Os alarmes falsos. Ao longo da história, né, ao longo dos anos, muitos líderes e grupos religiosos marcaram data para a vinda de Jesus. Afirmaram que com certeza no ano tal Jesus voltaria, que no ano tal aconteceria a volta de Jesus e cumpriria, né, essas mensagens escatológicas. Se você der um Google, data para a volta de Jesus, você vai ver, são muitas datas que já foram marcadas. E aí o que acontecia? Quando eles viam que estava se aproximando e nada acontecia, que a data passava e nada acontecia, eles reinterpretavam a sua própria profecia e davam uma nova data. Então isso é algo que acontece desde sempre e com certeza vai continuar acontecendo até Jesus voltar. Mas, por isso que é importante nós conhecermos a verdade. Nós lemos na palavra de Deus, nós sabemos que o próprio Jesus disse que ninguém sabe, só quem sabe é Deus. Nem Jesus sabe, só quem sabe é Deus. Então, se aparecer algum profeta, algum pastor, algum líder religioso dizendo que ele recebeu uma revelação de que a data é tal, não acreditem, porque na palavra de Deus diz que ninguém sabe e que não interessa a ninguém saber. Então, se uma pessoa der uma data, já saiba que aquilo ali é um mentiroso, é um charlatão, é alguém que está tentando enganar. Então, nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. E a palavra de Deus, ela rejeita todas essas falsas profecias, esses falsos ensinamentos, essas falsas expectativas sobre a vinda de Jesus. Nós temos que ter a expectativa de que ele volta hoje, de que ele volta agora, porque nós não sabemos quando é, nós temos que estar sempre prontos e preparados. Amém? Olha só, a Bíblia até diz que nós podemos calcular o número da besta, mas que a data da vinda de Jesus nós não sabemos, só quem sabe é Deus. Amém? Então agora nós vamos, o outro tópico é vivendo com fidelidade. Então o que é viver com fidelidade? É você adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus, né? Assim como Deus exige de nós santidade, porque ele é santo, ele também exige fidelidade, porque ele é fiel. E qual é a definição de fidelidade? Os termos fidelidade, verdade e lealdade, eles pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. E, inclusive, eles aparecem juntos em alguns versículos, lá em Jeremias 42:5, que diz assim: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Tito 2:10, mostrando toda a boa lealdade. Então, o que é fidelidade? É uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, fiel é aquela pessoa que você pode confiar na palavra dela. Ela cumpre aquilo que ela fala, ela cumpre aquilo que ela diz que vai fazer. Não é aquela pessoa que faz uma promessa e você não precisa nem esperar porque sabe que ela não vai cumprir. Não, a pessoa fiel, ela cumpre com as suas promessas, né, com seus compromissos. Amém? A fidelidade de Deus. A verdade é que a fidelidade é um dos atributos morais de Deus. A fidelidade de Deus é grande. Então, da mesma maneira que Deus cumpriu a sua palavra com relação à primeira vinda de Jesus, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, tudo isso já havia sido profetizado, com certeza ele vai cumprir todas as promessas que estão também na Bíblia com relação à segunda vinda e com todas as outras coisas. Então é uma coisa que nós temos que ter muito claro na nossa mente. Aquilo que está escrito na Bíblia é verdade, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra.
Todas as promessas que Deus faz com relação a nós, seres humanos, elas vão se cumprir. Todas as promessas de bênção de Deus para a sua vida que estão na Bíblia, você tem que acreditar e tomar posse daquilo ali com convicção, porque aquilo ali é verdade. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala é. Nós não precisamos duvidar. Não importa o que as outras pessoas digam, não importa o que está acontecendo na sua vida hoje, não importa o que está acontecendo no mundo. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus, porque ela é a verdade para as nossas vidas. Nós temos que tomar posse de todas as promessas e sermos fiéis e obedientes ao Senhor, porque as promessas, elas se cumprem na vida daqueles que são obedientes. Amém? Então nós temos que tomar posse disso. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus, né, são aqueles que são vistos também reflexivamente nas criaturas humanas. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É óbvio que nós não somos iguais a Deus, nós não somos onipotentes, nós não somos onipresentes, nós não somos oniscientes, mas nós temos características, nós temos atributos de Deus. E esses atributos, né, eles estão presentes na nossa vida através do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, né? E um dos frutos é a fidelidade. Então, nós temos que manifestar nas nossas vidas os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Que é bondade, mansidão, fidelidade, benignidade e todos os outros. Amém? Tempos e estações. Então, Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino. O que ele fala? Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta, ela foi dupla. Tempos no grego, nessa passagem, né, no original grego, como está escrito na passagem desse versículo, o que ele quer dizer? Significa cronos, que é um longo período, está relacionado a tempo mesmo, de hora, de relógio, o tempo cronológico. Haveria um espaço de tempo para a pregação do evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Então, um tempo cronológico, né, com relação a isso. E as estações? As estações, a palavra que ele usa nesse versículo é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Então, o kairos não está relacionado a tempo cronológico, mas tempo de acordo assim com a vontade de Deus, o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Então, tempos e estações são prerrogativas de Deus. É Deus que sabe o tempo, né, o tempo cronológico, e o kairos, né, quando é a vontade dele que Jesus venha. Com certeza Deus sabe a data, já tem lá no calendário dele. É tal dia, tal mês, tal ano, tal hora. Mas nós não sabemos e não nos interessa saber. Nós precisamos estar preparados todos os dias. E nós temos que cumprir a nossa missão, que é pregar o evangelho para toda criatura. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar os reinos dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essas promessas. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Então essa é a esperança que nós temos, a bendita esperança que nós temos, a expectativa que nós temos é da volta de Jesus. Nós não devemos ficar preocupados com quando isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus ele já nos deu tudo o que nós precisamos para aguardar a vinda de Jesus. Deus já deixou o Espírito Santo de Deus para nós, com o fruto nas nossas vidas e com todas as coisas que nós precisamos, mas nós precisamos agora fazer a nossa parte. O Senhor Jesus, ele já nos capacitou, ele já nos deu a armadura, então nós temos que pregar o evangelho, nós temos que orar para que pessoas sejam curadas, nós temos que viver Cristo, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? E nós temos que se apegar à palavra de Deus.
se apegar ao que está escrito na Bíblia e não deixar que nenhum acontecimento desse mundo abale a nossa fé. Nunca esqueça que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não importa o que acontece na sua vida, você tem que acreditar que aquele acontecimento está cooperando para o seu bem. Ah, mas eu perdi um parente. Está cooperando para o seu bem. Ah, eu fiquei desempregado. Está cooperando para o seu bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nós não devemos duvidar da palavra de Deus. Nós não devemos deixar que as circunstâncias abalem a nossa fé. E como é que a gente faz isso? Se apegando à palavra de Deus, se apegando ao Espírito Santo de Deus. É por isso que esse trimestre, né, foi muito importante, né? Eu gostei muito desse trimestre, dessas lições, né, que falam sobre pentecostalismo, sobre o Espírito Santo de Deus, porque é disso que nós precisamos, do Espírito Santo de Deus, de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E nós oramos, né, em todas as aulas, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Mas isso tem que ser algo constante nas nossas vidas. Nós temos que orar diariamente, né? Pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Nós devemos estar sempre buscando essa ousadia, né? Essa intrepidez que o Espírito Santo de Deus nos dá. E como é que a gente faz isso? É orando, é jejuando, é lendo a palavra de Deus, é estudando. Então é assim que nós devemos viver. Não tem que ser algo assim momentâneo, temporário, por um tempo, por um dia. Não, é a nossa vida, é o nosso estilo de vida que tem que ser assim. Amém? Então essa é a última lição desse trimestre, né? Domingo que vem já é uma revista nova e hoje nós vamos fazer mais uma oração pedindo a Deus que venha nos encher com o Espírito Santo, que venha nos batizar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, sobre nós. O Senhor sabe, Deus, que nós oramos todos os domingos durante esses 3 meses, Deus, pedindo o Teu Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, que o Senhor venha nos encher, Deus, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos batizar, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, transbordar nas nossas vidas e que nós possamos manifestar esses dons espirituais, Deus, que a gente possa orar pelos enfermos e eles ficarem curados, que a gente possa ganhar almas para o Teu reino, Deus, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê intrepidez, meu Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Deus. Enche-nos, Senhor, batiza-nos, meu Pai, faz o Teu milagre nas nossas vidas, Senhor, é a Tua promessa, da Tua palavra, meu Pai, e nós cremos na Tua palavra, Senhor, e nós cremos na Tua promessa, Deus, e eu peço que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, meu Pai, de maneira sobrenatural e poderosa, Senhor, é isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Essa é a lição de hoje e eu peço aos irmãos, né, que continuem assistindo às aulas. O próximo trimestre também vai estar bem interessante, continuação, a gente vai falar sobre os dons agora e vai ser uma bênção também. E eu peço que assistam, compartilhem com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas e até a próxima aula em nome de Jesus, amém?